Queridos, hoje é Páscoa e nós estamos felizes por isso. Nós estamos celebrando esse acontecimento, a ressurreição de Jesus, a obra dele por nós, a obra de Deus em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo através do seu sacrifício, através da sua vida, morte e ressurreição. E nós estamos celebrando esse momento. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus num texto que eu acredito que traz essa tônica de celebração, de gratidão, de exultação por tudo que o Senhor tem feito em nós. É o texto de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós leremos apenas o versículo 3. 1 Pedro 1, o versículo 3. A minha Bíblia é na Nova Versão Transformadora. Eu acredito que está passando aqui o versículo para vocês na mesma versão que a minha. Se você quiser acompanhar, se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo aí, 1 Pedro 1, 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É um versículo só. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Aqui está na mesma versão que a minha. Vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Pedro começa, depois de cumprimentar as pessoas, de fazer a sua apresentação na sua carta nos primeiros 2 versículos, ele começa então exaltando o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então, com essa expressão de gratidão, de exaltação, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E na hora que eu estava estudando essa passagem, eu me recordei do Salmo 103, onde Davi diz algo parecido. Ele diz, agora na versão Almeida Revista Atualizada, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É mais ou menos o mesmo espírito de exaltação a Deus, de glorificação a Deus por aquilo que Deus é e pelo que Deus tem feito. E ele diz: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo. Todas as minhas formas de expressão, todos os meus afetos, todos os caminhos do coração, a forma como eu encaro a vida, a forma como eu lido com o dinheiro, a forma como eu trabalho, a forma como eu faço ciências, a forma como eu trato a minha família, tudo o que há em mim, tudo o que eu sou, que tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós precisamos, com tudo o que somos, nos inclinar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. E quem é bendito? Na fala de Pedro e na fala de Davi, quem é bendito, quem precisa ser bendito, a palavra bendizer quer dizer falar bem, dizer bem acerca de alguém. A quem nós devemos elogiar? Davi diz: o Senhor, o santo nome do Senhor. Pedro diz: Deus, o Pai. Por quê? Porque nós temos que bendizer a Deus, o Pai. E eu fico com uma sensação que pode acontecer de nós entendermos o Pai de maneira errada, de nós encararmos Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, o Senhor dos exércitos, como ele é chamado no Antigo Testamento. Pode ser que nós encaremos o Pai de forma equivocada ou pelo menos incompleta. Nós olhamos para Deus, o Pai, como o justo juiz, o Senhor dos senhores, o Criador, o excelso, o Todo-Poderoso. E talvez nós criemos uma percepção de um Deus distanciado de nós, um Deus todo-poderoso que está muito longe, afastado de nós, ou talvez até indiferente de nós, que não se importa muito conosco, e em alguns casos, um Deus que quer nos destruir. Eu sinto que, dependendo de como a pessoa fala, a impressão que dá é que o Pai é aquele ser iracundo, cheio de ira, cheio de vontade de destruir as pessoas,
E Jesus fica, não, pelo amor de Deus, ou pelo amor do Senhor, não faz isso não. Não faça isso. Com o perdão do exemplo, é como um pai que chega bêbado em casa, agressivo, e quer partir para cima da esposa. E o filho mais velho intercedendo, não pai, não faça isso. Tenha dó da mãe, não faz isso não. Às vezes a gente pode ficar com essa expressão, ou com essa impressão de Deus, o Pai. O Deus que quer nos destruir, o Deus que quer nos matar, o Deus que quer lançar juízo sobre nós o tempo todo. E o Filho, Jesus, é quem fica intercedendo por nós, porque senão o Pai vai matar todo mundo. Mas nós percebemos aqui que Deus, o Pai, é bendito primeiro, porque Ele é Deus. Nós temos que bendizer ao Senhor porque Ele é Deus, a sua natureza é assim que Ele é excelso, é o que os teólogos chamam, Ele é totalmente outro, Ele é diferente de nós, Ele é um ser anterior e superior a nós. A sua natureza, por quem Ele é, isso já o torna digno de louvor. Nós temos que bendizer a Deus por quem Ele é. Ele tem o seu nome grandioso, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele merece todo o nosso louvor. Mas Ele também é Pai. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Deus é Pai. John Stott vai dizer que Pai é o nome cristão para Deus. Deus é o nosso Pai. E como nosso Pai, Deus é bom. Deus quer o melhor para nós. Por isso Ele é tido como a figura de Pai. Ele é representado numa figura paterna. Ele quer o melhor para nós. Quando nós voltamos ao Salmo 103, o versículo 2, Davi diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus é digno de louvor, Deus é digno de elogio, de adoração, e Ele é bom, Ele nos beneficia. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao encontro da nossa necessidade, Ele nos ajuda, Ele é bom para nós. Esse Deus que é Pai e que o autor aos Hebreus diz que Ele é galardoador dos que o buscam, esse Deus que presenteia as pessoas que o procuram, que recompensa as pessoas que o procuram, esse Deus, diz o texto original que nós lemos em 1 Pedro, esse Deus é grande em misericórdia. Olha aí, diz o texto assim, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Nós somos regenerados, nós tivemos o nosso coração transformado, a nossa vida mudada, uma mudança de mente, de concepção. Nós hoje podemos enxergar a vida através de outros óculos, de outras lentes, a lente do Evangelho. Isso só é possível porque nós fomos regenerados. Quer dizer, nós fomos feitos, gerados de novo. Deus colocou em nós um novo coração. E isso só foi possível, diz o texto, por causa da sua grande misericórdia. Não por causa de uma misericórdia atrofiada, pequena, minúscula. Não. A misericórdia do Senhor é grande por causa da sua grande misericórdia. É uma misericórdia superlativa, uma misericórdia em caixa alta, uma misericórdia abrangente, gigantesca, que nos abraça, que é superior a nós, que é maior do que nós. Por causa dessa grande misericórdia maiúscula, nós temos as obras que Deus faz em nós. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. E olha aquelas coincidências da Bíblia. Capítulo 1, verso 3, da segunda carta aos Coríntios. Capítulo 1, verso 3. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa que o apóstolo Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa que o apóstolo Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos 1 Pedro 1,3 e 2 Coríntios 1,3, Paulo fala a mesma coisa. E logo em seguida, quando nós lemos o texto aqui, Pedro vai falar sobre um Deus grande, rico em misericórdia. E Paulo vai dizer que o Deus que é bendito, Ele é Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias e o Pai, o Deus de toda a consolação.
Eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse versículo, quando eu ouço essa passagem, quando eu leio essa verdade bíblica, o meu coração se enche de alegria, se enche de amor e afetos pelo Senhor, porque Ele é o Pai das misericórdias. Se há uma fonte de misericórdia e consolação, se há uma fonte de graça e renovo e consolação, essa fonte é o Senhor, é de lá que vem. Ele é o Pai das misericórdias, é dele que vem essa graça que nos alcança. E o nome misericórdia, ele é uma expressão que significa misere, de miséria, e cardia, de cardio, de coração. Misericórdia é um coração voltado para a miséria. O que significa que Deus, o Pai, possui um coração inclinado, voltado para a miséria humana. Deus está presente, Deus nos vê, Ele se inclina para nós nos momentos em que nós somos mais odiosos. Nos nossos piores momentos, nos momentos onde as pessoas comuns que estão à nossa volta querem se afastar de nós. Nos momentos em que nós somos desprezados porque nós somos intoleráveis. Nos momentos em que nós somos intragáveis, os momentos mais difíceis, na nossa miséria. Quando nós estamos na lama, quando nós estamos no charco do lodo, no chão. Nesses momentos, o coração do Pai se inclina ainda de forma mais poderosa para a nossa direção, porque Ele é o Pai das misericórdias. E Ele, diz o texto que nós lemos de Paulo, Ele é o Deus de toda a consolação. Nos momentos em que nós estamos mais tristes, nos momentos em que nós estamos mais magoados, feridos pelas circunstâncias da vida, nos momentos em que nós estamos deixados de lado, nos sentimos humilhados, nos momentos em que nos sentimos mais fracassados, derrotados, nesses momentos Deus está presente porque Ele é o Pai da consolação. Ele é o Pai dos humildes, Ele é o Pai dos miseráveis, Ele é o Pai daqueles que têm tentado e não têm conseguido, Ele é o Pai dos que sofrem. Deus é Deus de sofredores. Deus é Deus de vascaínos, de corintianos, de cruzeirenses, Deus de sofredores. É Deus dos fracassados, daqueles que têm fracassado, que têm lutado e não têm conseguido. É o nosso Deus. Talvez você hoje esteja aqui e o que você tem para apresentar a Deus nesse culto ao Senhor, o que você trouxe para apresentar a Deus, são fracassos. Deus, está aqui o meu fracasso para te apresentar. Essa semana eu não tive conquistas. Essa semana eu não tive vitórias. Essa semana eu não consegui fazer o que eu deveria fazer. Eu não consegui ser a pessoa que eu deveria ser. O que eu tenho é fracasso para te entregar. Deus recebe você. Deus recebe o seu fracasso nas suas mãos. Porque Ele é o Deus dos sofredores, dos fracassados, dos miseráveis, dos empobrecidos, o Deus daqueles que reconhecem a sua própria natureza e a sua própria falha. E Deus vem até nós porque Ele tem um coração cheio de misericórdia, e quando você apresenta a sua miséria diante de Deus, então imagina, se Deus é o Pai das misericórdias, e misericórdia significa um coração voltado para a miséria. Se Deus é grande em misericórdia, significa que Ele é grande, que Ele é intenso em voltar o coração dele para o seu momento de fraqueza. Ele é intenso em voltar o coração dele, em se colocar diante de você e com você, dentro de você, nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de maior vergonha da sua vida. E Ele faz isso porque a esperança que Ele gera em nós é uma esperança viva. É o que o Pedro vai dizer na sequência do versículo. Ele diz que esse Deus, rico em misericórdia, grande em misericórdia, nos regenerou, nos tornou novas pessoas, nos deu uma nova identidade em Cristo para uma esperança viva. Nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo.
Nós temos esperança por causa do que o Senhor fez, da obra do Senhor, nós temos esperança. A Páscoa é uma sinalização de que nós podemos esperar em Deus não apenas no agora, mas no porvir. A obra de Deus em nós não foi uma coisa que já acabou. Tudo que tinha que ser feito já foi feito, acabou. Claro, o que precisava ser feito para nos conectar em Cristo, para nos juntar a Cristo, para nos ligar a Deus, já foi feito. Mas ainda há muito de presente, de graça, de bênção, de presença de Deus para nós. Porque foi nos dado uma esperança que vive. Não foi nos dado um saudosismo vivo. Foi nos dado uma esperança vida, uma expectativa. Nós cremos que haverá algo no porvir, nós cremos que haverá algo no futuro. O que nós poderíamos ser, o que nós poderíamos receber de Deus ainda não chegou na sua plenitude, ainda tem mais. E eu não estou falando aqui de mais casa, de mais carro, de mais dinheiro, eu estou falando de mais presença e comunhão com Deus. Um dia nós haveremos de estar para sempre com o Senhor, nós poderemos estar com Ele presencialmente, fisicamente, nós estaremos com Ele. Não há nada que seja melhor que isso ou que se compare a isso. E é isso que Ele tem para nós. E à medida que você busca Ele já aqui, Ele tem ainda mais intimidade para você, Ele tem ainda mais poder para te oferecer, Ele tem ainda mais presença dEle para te oferecer. Nós servimos ao Deus que nos dá uma esperança viva. E qual é a base dessa nossa esperança? No que se fundamenta essa nossa esperança, ou nós somos esperançosos como quem está iludido? Como quem espera em algo que não faz nenhum sentido? A nossa esperança é uma esperança viva em quê? Ou no quê? Quais são os nossos fundamentos? E o Pedro vai escrever: por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está a fonte da nossa esperança, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus está vivo. É isso que nós cantamos, é isso que nós celebramos, é isso que nós procuramos viver. Ele está vivo e Ele está aqui, agora. Ele está entre nós. Ele, assim como o Pai, porque Ele herda isso do seu Pai, essa natureza, assim como o Pai, eles possuem a mesma natureza, Ele possui um coração inclinado a estar conosco, inclinado a estar presente, a estar no meio do seu povo, principalmente quando nós mais precisamos. Principalmente quando as pessoas não nos querem, principalmente quando nós nos sentimos horríveis conosco mesmo, principalmente nesses momentos, Ele se volta ainda mais para nós. Basta que nós o busquemos. O Salmo 145, o salmista diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. É assim que Ele é. Ele está perto daquele que o invoca, Ele está perto daquele que precisa dEle, que tem suas necessidades e que clama a Ele. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele é esse Deus presente no momento da angústia e da tribulação. O Deus que é forte está conosco porque Ele está vivo. Nós temos Ele em nós, nós vivemos com o Espírito de Cristo dentro de nós. Podemos dizer que onde quer que nós formos, a presença de Cristo está conosco, porque temos o seu Espírito em nós. Mas não apenas isso. Não apenas o Espírito de Cristo vive. Não apenas há uma existência espiritual de Cristo no meio da sua igreja, através do seu povo, uma existência de Cristo na pregação do Evangelho. Não apenas isso, isso também, mas não apenas isso. Mas Jesus vive de fato e de verdade com uma natureza física, humana, onde as suas mãos possuem ainda as chagas do que nós fizemos com Ele, das nossas más obras quando Ele esteve aqui, da crucificação. Ele está vivo de fato e de verdade, espiritualmente e fisicamente. Essa semana eu estava estudando para esse texto e vendo algumas coisas e um pastor disse que ele não se importa se Jesus está vivo, ressurreto
de verdade ou não. Segundo ele, o coração dele, a crença dele, diz que sim, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas a mente dele, o raciocínio dele, a lógica dele diz que não. E no final das contas, tanto faz. O que importa é que Jesus está sendo ressuscitado quando nós pregamos sobre ele, quando nós fazemos boas obras, quando nós vivenciamos em comunidade, ali Jesus está ressuscitado. Mas esse pastor está enganado. A ressurreição física de Cristo é a base da nossa fé. É a base da nossa esperança. Nós temos uma viva esperança porque Cristo ressuscitou dos mortos. Se Deus não pôde ressuscitar Cristo dos mortos, que garantia você tem, eu tenho, que nós seremos ressuscitados dos mortos? A ressurreição física de Jesus é o que sustenta a igreja de Deus, é o que sustenta a nossa fé, é o que sustenta a nossa doutrina, é a base da nossa teologia, é a ressurreição de Cristo. E eu termino com isso, com essa passagem de Paulo, que vai corroborar com o que Pedro disse. Se você puder abrir junto comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da ressurreição de Jesus. E nós leremos a partir do versículo 12. 1 Coríntios 15, 12 em diante. Olha só o que Paulo diz sobre a ressurreição de Jesus. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Algumas pessoas na igreja de Corinto tinham uma concepção de que não era possível ressurreição. Não tem como alguém voltar dos mortos à vida. É impossível. E Paulo escreve a carta aos Coríntios corrigindo esse erro. Corrigindo o pastor que disse que tanto faz se Jesus ressuscitou ou não. Paulo diz ainda, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que nós fazemos aqui é perda de tempo. Ou então nós estamos aqui só numa convenção social, fazendo amigos e passando tempo juntos, aí beleza. Agora, no aspecto religioso, no aspecto de busca a Deus, isso aqui tudo é à toa. Porque Cristo não ressuscitou, então não faz sentido nós estarmos aqui. E ele diz ainda mais no versículo 15, mais que isso, sermos considerados... Não, o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos mentindo acerca de Deus, porque proclamamos que Deus o ressuscitou dos mortos. Se isso não é verdade, então o nosso pecado é duplo. E ele segue, pois se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E aqui está o grande porém. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Nós não fomos perdoados, a expiação não foi feita de modo completo. E nós permanecemos nos nossos pecados. Nesse caso, também os que dormiram ou os que morreram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança, é a base do que cremos, é a base do que vivemos. É por causa da ressurreição de Cristo que nós sabemos que nós fomos regenerados por Ele e temos através dele uma nova vida.
É por causa da ressurreição de Cristo que nós temos a expectativa de que essa existência nossa não finda com a morte, mas ela vai para além da morte, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Ele foi além da morte e foi o primeiro, o primogênito da ressurreição, para que nós hoje pudéssemos passar por essa obra que ele fez, sendo o primeiro entre os mortos ressuscitados. É por causa da ressurreição de Jesus que nós temos a esperança de que um dia nós iremos nos encontrar com aquelas pessoas que morreram em Cristo, aquelas pessoas que deixaram saudade no nosso coração e que estão com Jesus agora. É por causa da ressurreição de Jesus que nós somos igreja, que nós somos comunidade, que nós vivemos a experiência de comunidade, porque nós cremos que o que fazemos aqui não termina aqui. Nós fazemos parte de um reino que foi introduzido, que foi inaugurado aqui, entre nós, no aqui e agora. Mas será consumado no ali e além. Será consumado na eternidade e nós estaremos juntos com o nosso Senhor lá. É por causa da ressurreição de Jesus que nós cremos na justiça de Deus, em que todo o mal que nós passamos aqui, todas as calamidades, tudo o que a gente olha para essa vida e considera injusto, é por causa da ressurreição de Cristo que nós um dia haveremos de vivenciar novos céus e nova terra, de justiça diante dele, sabendo que toda dor passou e agora ele, como um Deus galardoador, nos presenteará, sobretudo com a sua presença, com aquilo que ele tem para nós. Eu quero convidar você a mais uma vez celebrar a Deus e, como disse o apóstolo Paulo, como disse o apóstolo Pedro, dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que é cheio de misericórdia, o Deus que nos acompanha, o Deus que está conosco nas nossas misérias. E o Deus que nos deu uma esperança viva de que as coisas não se findam aqui, mas as coisas se consumam na eternidade junto com Ele, diante dEle. Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja o Senhor. Nosso coração se enche de alegria porque estamos em Ti, estamos dentro da graça do Senhor, vivemos debaixo da graça do Senhor, das suas ricas misericórdias. E graças ao seu sacrifício, graças ao que celebramos hoje, a Páscoa do Senhor, a obra do Senhor tendo vindo até nós e vivido em nosso lugar, morrido em nosso lugar e sido o primeiro a ressuscitar. Graças a isso tudo, a obra que foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada a nós, atualizada a nós pelo Seu Espírito Santo, graças a isso, nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, nós não precisamos temer, porque há um Deus conosco, há um Deus que cumpre a sua promessa, que disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Nós cremos nisso, Senhor. Há em nós uma viva esperança e há em nós um Deus vivo que nos ajuda a confiar no Senhor. Bendito seja o Senhor, que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa semana, que vivamos como pessoas que têm um Deus ressurreto, que vivamos como pessoas que entendem que precisam refletir a vida e a esperança que há em Jesus. É o que nós desejamos. Amém.